Bom dia, pessoal. Retomando nossa aula sobre barramento, endereços, operador, endereço e operador conteúdo, enfim, a parte que vai nos apresentar os conceitos para aprendermos a trabalhar com ponteiros. Vamos nessa aula rever a questão do endereçamento na memória RAM. Então, lembrando que a gente tem na estrutura da memória RAM uma pilha de dados que são empilhados em ordem e são endereçados por endereços que dependem do tamanho do meu barramento. A gente tem então uma representação desse tipo aqui. Só pegar um lápis aqui. A gente tem então, vai ser sempre uma representação numa pilha que começa com o endereço inicial, geralmente o endereço 0, e vai até o endereço final, geralmente o último endereço na representação é um número binário com todos os uns. Então as combinações que nós temos de números binários vai desde o 0000, dependendo de quantos bits tem o seu barramento, até todo mundo 1. Então essa combinação de bits dá o tamanho do barramento. Então, só lembrando mais uma vez que quando a gente fala de barramentos de endereço, a gente está pensando que a CPU ela comunica com a RAM com trilhas, né? A gente pode ver essas trilhas na placa-mãe, onde trafegam os dados, e cada trilha pode ter um valor 0 ou um valor 1. Um valor 0 ou um valor 1. Ou seja, o dado binário trafega nessas trilhas que é definido como barramento. Quanto mais trilhas eu tiver, mais combinações de 0 ou 1 eu vou ter. E quantas combinações eu posso ter? Como é 0 ou 1, eu tenho duas opções. Então, o número de endereços possíveis no meu barramento é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de linhas. Nesse exemplo aqui, n igual a 3, eu tenho 8 combinações possíveis. Nesse exemplo aqui, eu tenho 4, 4, 4, 4. Tenho 16, né? Cada 4 aqui é um número hexadecimal. Então esse 0 é hexadecimal, que representa os 4 primeiros. Assim como esse 1 aqui representa os 4 primeiros. Esse 0, os 4 zeros e assim por diante. Não é isso? Nesse exemplo aqui, então, eu tenho 2 elevado a 16 endereços, que vai desde o endereço 00, aqui eu tenho 16 dígitos, até 111, que é esse número aqui. Ok? Lembrando que a pilha, então, são caixinhas, né, são células de memória, que elas guardam 1 byte. Lembrando que o número aqui está em hexadecimal, então todo dígito hexadecimal pode ser representado por 4 bits. Então, por exemplo, o AB eu represento como 1010, que é o A, e 1011, que é o B. Então, cada dígito aqui é 4 bits, então 2 dígitos são 8 bits, que formam 1 byte. Então essa vai ser o nosso combinado da nossa representação didática da memória RAM. Alguns autores representam a memória começando lá de baixo e subindo, mas por conveniência de representação, nós vamos começar a RAM aqui o endereço 0 e terminando aqui. Lembrando que eu posso ter alguns livros, alguns autores que começam aqui com o endereço 0000 e vão subindo até F. Então a pilha, isso é uma pilha. Por que pilha? Porque estão empilhados os dados aqui. No próximo exemplo eu vou voltar a retomar esse conceito já no contexto do nosso programa em si. Por hora é isto.